O vírus, originalmente conhecido como causador da doença da vaca louca, sofreu uma mutação devastadora, evoluindo para o que agora é chamado de Síndrome do Zumbi Enfurecido. Esse novo estágio mergulhou o mundo em um apocalipse zumbi, deixando para trás governos e forças militares. O que resta são pequenos grupos de sobreviventes tentando desesperadamente encontrar refúgio em meio ao caos. O vírus não só transforma suas vítimas em criaturas insaciáveis e violentas, mas também faz delas uma ameaça constante e imprevisível. Alguns sobreviventes adotam apelidos baseados em suas cidades natais como uma forma de proteger sua identidade e manter uma conexão com o passado. Um desses sobreviventes é conhecido como Columbus. Na manhã seguinte, Columbus retoma sua jornada a pé. Ele está determinado a chegar a Ohio, na esperança de encontrar seus pais ainda vivos e seguros em sua reclusão. Durante a caminhada, ele percebe ao longe um caminhão preto se aproximando rapidamente. O veículo é imponente, com um número 3 branco pintado nas portas e um protetor de impacto na frente, reforçando sua aparência robusta. O motorista, um homem alto e confiante que se apresenta como Tallahassee, desce com uma arma em mãos. Os dois se encaram, até que Columbus, com um gesto cauteloso, pede uma carona. Após um momento de hesitação, Tallahassee permite que ele suba. Antes de entrar, Columbus segue uma de suas regras recém-adotadas e inspeciona o banco traseiro do caminhão, lembrando-se da experiência traumática da noite anterior. Durante a viagem, Columbus tenta iniciar uma conversa e descobrir mais sobre seu novo companheiro. Tallahassee, no entanto, deixa claro que não está interessado em formar laços. Um breve flashback revela sua habilidade brutal em lidar com zumbis, incluindo o uso de motosserras para enfrentá-los, tornando-o uma força poderosa e um aliado valioso. Tallahassee tem uma obsessão quase cômica por um lanche chamado Twinkie, que ele busca incansavelmente. Os dois se deparam com um caminhão tombado de uma empresa de alimentos. Ao abrir o caminhão, uma avalanche de salgadinhos cai, mas não há nenhum Twinkie, o que deixa Tallahassee visivelmente frustrado. Mais tarde, em uma parada para usar o banheiro, Columbus faz uma varredura em cada cabine, garantindo que não haja zumbis escondidos. Enquanto isso, ele reflete sobre como tudo começou. Antes do apocalipse, sua vida era monótona e isolada, passada em grande parte no quarto, onde ele comia fast food e jogava World of Warcraft. Uma noite, no entanto, sua rotina foi interrompida por batidas frenéticas em sua porta. Quando abriu, encontrou sua vizinha do apartamento 406 em pânico. Ela entrou apressada, explicando que havia sido atacada e mordida por um homem com aparência doentia enquanto voltava para casa. Apavorada, ela implorou para não ser deixada sozinha. Naquele momento, Columbus não tinha ideia de que o mundo estava prestes a mudar para sempre. Columbus permitiu que sua vizinha passasse a noite em seu apartamento. Columbus acordou e percebeu que algo terrível havia acontecido. Sua vizinha 406 havia se transformado em um zumbi. Seus olhos vazios e movimentos erráticos rapidamente se voltaram contra ele. Ela o perseguiu pelo pequeno apartamento, enquanto Columbus, em pânico, correu para se trancar no quarto. No processo, desesperado, ele começou a jogar tudo o que encontrava à mão e, finalmente, usou a tampa do vaso sanitário como arma improvisada. Quando isso não foi suficiente para detê-la, Columbus, sem outra opção, teve que golpeá-la com força letal. De volta ao presente, Columbus e Tallahassee enfrentam outro desafio. A estrada está bloqueada por uma série de carros abandonados, e os dois precisam removê-los para continuar. Enquanto trabalham, começam a conversar sobre diversos assuntos. Mais adiante, os dois chegam a um supermercado. Tallahassee, sempre preparado, carrega uma variedade impressionante de armas em seu veículo e se equipa antes de entrar. Para atrair os zumbis para fora, ele começa a tocar um banjo. Logo, duas criaturas surgem. Tallahassee elimina uma delas com o próprio banjo e despacha a outra com um bastão. Um terceiro zumbi aparece e ele descarrega sua frustração usando uma tesoura de jardinagem como arma. Com os perigos eliminados, eles começam a vasculhar a loja em busca do tão desejado Twinkie, mas acabam encontrando algo inesperado. Uma mulher chamada Wichita, que implora por ajuda. Wichita leva os dois até sua irmã mais nova, Little Rock, que supostamente foi mordida por um zumbi. A situação parece grave e Tallahassee se oferece para acabar com o sofrimento da garota. No entanto, Wichita insiste que é uma responsabilidade dela e pede a arma. Assim que Tallahassee entrega, as irmãs viram a situação contra os dois homens. Com as armas apontadas, revelam que tudo não passava de um golpe para roubar o caminhão e os suprimentos. Wichita e Little Rock fogem com o veículo, deixando Columbus e
Tallahassee para trás. Sem escolha, os dois agora devem continuar a pé. Enquanto vagam pela cidade em busca de transporte, Columbus e Tallahassee encontram um carro aparentemente funcional. No entanto, Tallahassee, ainda frustrado pela perda de seu veículo e pela traição das irmãs, descarrega sua raiva, destruindo o automóvel. Poucos minutos depois, eles têm mais sorte. Encontram um veículo melhor, embora precise de algumas limpezas. Columbus remove um par de braços zumbis presos ao volante, enquanto Tallahassee verifica o banco de trás e descobre uma bolsa repleta de armas. Animado, ele dispara um tiro para comemorar e pinta um 3 na porta do carro antes de partirem. Durante a viagem, Tallahassee finalmente abre um pouco de sua história. Ele conta que, antes do surto, a coisa mais importante em sua vida era seu cachorro, que foi brutalmente morto pelos zumbis. Agora, sua busca incessante por Twinkies e aventuras é sua forma de manter-se conectado ao passado e encontrar um propósito no caos. Algumas horas depois, eles avistam o veículo que haviam perdido para as irmãs, abandonado no meio da estrada com a palavra ajuda rabiscada na porta. Tallahassee decide investigar, mas o carro parece vazio. Ao retornar para Columbus, é surpreendido por Little Rock, que estava escondida no banco de trás. Ela dispara um tiro de advertência, desarmando Tallahassee, e exige que Columbus buzine para chamar Wichita. Logo, as irmãs voltam a se juntar ao grupo, mas desta vez permitem que os homens permaneçam no carro. Durante a viagem, um flashback revela como as irmãs sobreviviam mesmo antes do apocalipse. Wichita costumava distrair homens ingênuos, fingindo ter perdido um anel de valor sentimental. Ela prometia uma recompensa generosa a quem o encontrasse, enquanto Little Rock, disfarçadamente, encontrava o anel e o vendia aos homens por centenas de dólares. As irmãs acumulavam dinheiro facilmente. No presente, Little Rock acaba se distraindo, permitindo que Tallahassee recupere sua arma. Wichita, sem hesitar, para o carro e aponta sua arma para ele. É nesse momento que Columbus, finalmente irritado com os conflitos constantes, intervém, convencendo todos de que a cooperação é a melhor estratégia para sobreviver ao apocalipse. Enquanto a tensão diminui, Little Rock revela o destino das irmãs. Elas estão indo para o Pacific Playland, um parque de diversões que supostamente está livre de zumbis. Durante a conversa, fica claro que Columbus está apaixonado por Wichita, mas ela mantém uma postura fria e distante. Em um momento de franqueza, Wichita menciona que Ohio é agora uma terra fantasma, sem sobreviventes, sem saber que isso significa que os pais de Columbus provavelmente estão mortos. Mais tarde, naquela noite, enquanto os outros dormem, Columbus e Wichita têm uma conversa mais tranquila. Pela primeira vez, ela deixa sua guarda baixar, e os dois começam a se conectar. Quando encontram um caminhão adequado para Columbus, ele toma uma decisão. Aceita que não há mais família esperando por ele em Ohio e decide continuar com o grupo. No meio da noite, o grupo para em uma pequena loja em busca de comida. Tallahassee, no entanto, toma a dianteira, com sua habitual confiança. Ele toca um sino, atraindo um zumbi que rapidamente é abatido. Após o confronto, Tallahassee nomeia o evento como a melhor morte zumbi da semana. Dentro da loja, Columbus aplica a colônia para tentar parecer mais atraente para Wichita, o que provoca a zombaria de Tallahassee, mas isso resulta em uma troca de empurrões que faz Columbus acidentalmente quebrar uma decoração. Tallahassee, aproveitando o momento, sugere que eles quebrem mais coisas. De volta à estrada, a atmosfera entre eles se torna mais leve. Conversas descontraídas e tópicos absurdos ajudam a fortalecer os laços do grupo, transformando a desconfiança inicial em algo próximo de amizade. Finalmente, eles chegam à Califórnia e decidem que precisam de um lugar seguro para descansar. Ao parar para pegar um mapa de Hollywood, eliminam alguns zumbis pelo caminho antes de encontrar um destino inusitado, a mansão de um famoso ator. Invadindo a luxuosa propriedade, Wichita fica extasiada ao perceber que é a casa de um de seus ídolos, Bill Murray. Little Rock, no entanto, não faz ideia de quem ele seja, o que rende algumas piadas. Tallahassee, por outro lado, está mais preocupado com a falta de Twinkies do que com a celebridade. Eles se deparam com o que parece ser um Bill Murray zumbificado. Wichita, assustada, o atinge com um taco de golfe. Para surpresa de todos, Murray grita de dor, revelando que estava apenas fingindo ser um zumbi com maquiagem para evitar ser atacado. Após acalmar os ânimos, Bill se junta ao grupo, compartilhando histórias e até um pouco de Mary Jane para relaxar. Em clima de descontração, eles vestem acessórios de filmes e brincam de ser os caça-fantasmas. No entanto, as coisas dão errado quando decidem pregar uma peça em Columbus. Bill entra no teatro imitando um zumbi. Columbus, em pânico, reage instintivamente e atira. Quando percebe o erro, já é tarde demais. Bill está mortalmente ferido. Em seus últimos momentos, ele revela que seu maior arrependimento foi ter estrelado Garfield. Depois de sua morte, o grupo faz uma homenagem improvisada. Envolvem Bill em cobertores e disparam um tiro de despedida antes de jogar o corpo da sacada da mansão. Naquela noite, o grupo se reúne em torno de uma lareira para jantar e relaxar. Eles decidem jogar
jogar jogos de tabuleiro, o que traz à tona lembranças de suas vidas antes do apocalipse. Tallahassee finalmente revela uma verdade profunda. Ele nunca teve um cachorro, como dizia, mas sim um filho. A emoção toma conta, e ele chora discretamente. Depois, para aliviar a tensão, Tallahassee pega uma arma e começa a atirar em objetos aleatórios, transformando o momento em uma lição improvisada de tiro para Little Rock, que começa a aprimorar suas habilidades como atiradora. Enquanto isso, Wichita e Columbus compartilham histórias sobre sua juventude. Columbus confessa que nunca teve um par para o baile de formatura. Em um gesto de carinho, Wichita o convida para dançar ali mesmo. Os dois se aproximam, movidos pela atmosfera nostálgica e pelo isolamento do mundo caótico lá fora. No entanto, o momento é interrompido por Tallahassee, que entra atirando em algo sem aviso, destruindo a química entre eles. Na manhã seguinte, Columbus e Tallahassee descobrem que as irmãs fugiram com o carro, deixando-os para trás. Wichita, temendo os laços emocionais que começavam a se formar, decidiu cortar os laços antes que algo desse errado. Apesar da situação, Columbus se recusa a desistir. Ele decide ir atrás delas. Sua falta de habilidade é evidente quando cai quase imediatamente. Tallahassee, com um misto de pena e resignação, concorda em acompanhá-lo. Enquanto isso, Wichita e Little Rock chegam ao Pacific Playland. O parque parece abandonado e seguro à primeira vista. Elas aproveitam o momento para se divertir. No entanto, as luzes e os sons chamam a atenção de uma horda de zumbis da cidade. Em pouco tempo, o parque está tomado. Armadas, elas tentam eliminar o máximo de zumbis possível enquanto correm pelo parque. Conseguem entrar no carro antes de abandonar o veículo e deixá-lo cair em um lago, levando muitos zumbis com ele. Sem escolha, as irmãs correm para um brinquedo chamado Blast Off, que as lança para cima e para baixo. Elas continuam lutando, disparando contra os monstros que tentam alcançá-las a cada descida. Conforme a munição começa a se acabar, a tensão aumenta, e elas percebem que sua sobrevivência depende de quanto tempo conseguem resistir até que algo mude sua sorte. Agora, as irmãs precisam lutar corpo a corpo para manter os zumbis afastados enquanto o brinquedo está prestes a parar. Nesse momento, Columbus e Tallahassee chegam ao parque, avista as duas no alto do brinquedo e ouve seus gritos de socorro. Tallahassee, sem perder tempo, diz a Columbus para ir resgatar sua garota, enquanto ele se encarrega de desviar a atenção dos zumbis. Armado e determinado, Tallahassee buzina freneticamente e atrai a horda para si. E, em um momento de pura audácia, sobe em uma montanha russa para continuar sua matança. Depois, ele se refugia em uma cabine de jogos, onde se tranca e descarrega suas armas nos zumbis que tentam desesperadamente alcançá-lo. Sua habilidade é impecável e ele derruba cada criatura que ousa se aproximar. Enquanto isso, Columbus luta bravamente em seu próprio caminho. Ele enfrenta zumbis e acaba entrando na casa mal assombrada, onde é atacado por uma criatura que ele elimina rapidamente. Determinado, ele segue em direção ao brinquedo Blast Off, usando sua criatividade ao ativar um brinquedo próximo para derrubar os zumbis que o perseguem. No entanto, ele é confrontado por um zumbi palhaço, seu maior medo. Superando sua fobia, Columbus quebra sua própria regra de ele pega um martelo de um jogo de parque e golpeia o palhaço até derrotá-lo, esmagando sua cabeça para garantir que está morto. Finalmente, Columbus ativa o Blast Off para salvar as irmãs. O movimento repentino faz um zumbi que estava preso no brinquedo despencar. Com o caminho livre, as irmãs conseguem descer em segurança. O grupo se reúne e Wichita, emocionada com o gesto heróico de Columbus, revela seu nome verdadeiro antes de finalmente beijá-lo. Depois, eles entram na loja de conveniência do parque e Tallahassee, ainda obcecado, começa a revirar tudo para encontrar seus amados Twinkies. Ao ouvir um barulho vindo do depósito, os dois homens imediatamente disparam contra a porta, temendo ser outro zumbi. No entanto, descobrem que era apenas um rato, mas não antes de destruírem, por acidente, a única caixa de Twinkies com seus tiros. Até que vê as irmãs em seu carro. Achando que estão fugindo novamente, ele fica prestes a explodir de frustração, mas elas param o veículo e jogam um Twinkie para ele, sorrindo. O grupo, agora unido, parte junto do parque, atropelando mais um zumbi na saída. A jornada continua, cheia de caos, risos e novas regras a serem criadas.